Mas como surgiu o Brasil para o mundo? Quem chegou aqui primeiro? Quem descobriu esse território? Vocês aprenderam? Eu também aprendi. Quem descobriu o Brasil foram os portugueses. Na realidade, ninguém descobriu nada. Porque os portugueses chegaram aqui no dia 22 de abril de 1500, já tinha gente morando aqui, que são os indígenas, os índios. Então, se alguém descobriu o Brasil, não são os portugueses, são os indígenas, que provavelmente chegaram aqui no nosso país há mais ou menos de 40 a 100 mil anos atrás. Não chegaram aqui no ano de 1500. Mas o território brasileiro ele foi ocupado e dominado pelos portugueses a partir do ano 1500. Esse é um assunto que geralmente é tratado nas aulas de história. Como a história tem como objetivo de estudar a humanidade, não estudar a alteração do espaço geográfico, a história cita apenas, como que foi utilizado, o que os portugueses fizeram com o nosso país, com o Brasil, mas não dá esse enfoque com relação ao espaço geográfico. Lá na aula de história, fala assim, só para vocês entenderem. No ano de 1500, Cabral chegou ao Brasil. Deixou algumas pessoas aqui e continuou sua viagem até as Índias e depois retornou para Portugal. Cabral, quando chegou aqui no Brasil, mandou um navegador chamado Gaspar de Lemos, o copeiro Vaz de Caminha, para que ele retornasse a Portugal, contando para o rei de Portugal que tinha tomado posse do nosso país, que tinha dominado o Brasil, que tinha descoberto, entre aspas, o Brasil. É a famosa carta de Pero Vaz de Caminha. E a partir de então, a partir do dia 22 de abril de 1500, o Brasil passou a ter um dono, que era Portugal. Até o ano de 1530, Portugal explorou as nossas riquezas naturais, especificamente o pau-brasil. Nesse momento de 1500 a 1530, não se descobriu quantidade de ouro significativa que pudesse financiar uma exploração comercial e deixar os portugueses ricos e contentes. A descoberta do ouro no Brasil não foi em 1501. 1501 é século XVI. A descoberta do ouro foi quase 200 anos depois, especificamente em 3 grandes locais: Minas Gerais, o nosso estado, Goiás e Mato Grosso. Mas isso é matéria de história para depois, a gente vai ver isso depois. A partir de 1530, com a exploração do pau-brasil, encerrando-se, o pau-brasil, aí em história a gente vai tratar, por que se cortava essa madeira tintorial, que sai uma tinta vermelha. Portugal resolveu colonizar o Brasil. Colonizar o Brasil significa colocar gente aqui no Brasil e desenvolver uma atividade econômica que dê lucro para os portugueses. E qual foi a atividade que eles escolheram aqui para ser desenvolvida aqui no nosso país? Era a plantação de cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, ela é uma planta que ela vem da Ásia. E quando você moe a cana, sai a garapa, o caldo de cana. Se você ferver esse caldo de cana, você extrai dessa fervura o açúcar. E no século XVI, a partir de 1530, o açúcar ele era muito valioso. Ele era vendido somente para os ricos da Europa,
porque pobre não tinha dinheiro para comprar açúcar. E os portugueses já conheciam como produzir esse produto valioso, né? Arquipélago dos Açores, Cabo Verde já plantava a cana-de-açúcar e produzia o açúcar. Aí eles resolveram plantar essa cana-de-açúcar aqui no Brasil e inauguraram a grande lavoura canavieira, começaram a produzir açúcar como nunca vista no mundo. Aí que entra a nossa matéria de geografia, porque por enquanto é só história. Para produzir cana-de-açúcar, produzir açúcar no Brasil, eles dividiram o nosso território. E a nossa primeira divisão do território foi em capitanias hereditárias. Lembra a história que o Brasil ele foi dividido em 15 lotes e 14 capitanias hereditárias, que saía do Tratado de Tordesilhas até o Oceano Atlântico. Assim, ó, lembram? Então a primeira divisão territorial do Brasil foi feita por Martim Afonso de Souza em 1534, com a formação das capitanias hereditárias. Não precisa ficar preocupado com os detalhes e com as datas, porque aqui nós estamos tratando de geografia. Então eu falei tudo isso para mostrar para vocês que a primeira divisão territorial do Brasil foi lá no século XVI, dividindo o nosso território, que não era do tamanho que é hoje, né, em 15 lotes e 14 capitanias, porque tinham 2 lotes que eram uma capitania só. Entenderam?